fosse um recipiente. Eu gosto de dizer isso. E esse recipiente, ele nunca está vazio. Pastor, mas como assim? Eu não vou na igreja, mas eu não tenho teu nome não. Jesus disse assim, que o espírito maligno, ele habita na casa. Mas ele sai, ele é expulso de lá. E ele anda por lugares áridos, lugares secos, procurando a ocasião para voltar àquele lugar que um dia ele esteve morando. E se ele voltar e encontrar a casa limpa, a tornada mais vazia, ele volta. E ele traz 7 piores com ele. E o estado da pessoa fica 7 vezes. Então é mentira de Satanás. Ah, pastor, mas a pessoa não vai na igreja, mas está tudo bem. Não, está tudo bem. A única certeza que nós temos de salvação é aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. E aí obedecer a palavra de Deus. Irmãos, não há nenhuma possibilidade do Espírito Santo ele conviver num lugar em que haja pecado. Mas pastor, por quê? Porque Deus é santo. Porque a presença de Deus na nossa vida, ela só permanece quando existe santidade. As pessoas às vezes se enganam, porque acabam recebendo uma bênção, alguns dizem uma graça, alguns são curados, outros conseguem um emprego, e o diabo está enganando as pessoas que de qualquer maneira, de qualquer jeito, ou ainda em adultério, ou ainda em prostituição, ou ainda no roubo, na ganância, na maldade, na vida promíscua, que elas vão morar no céu, mas isso não é verdade. Paulo escreve à igreja, carta aos Hebreus, dizendo assim, que sem santificação, ninguém verá Deus. O texto não dá margem, ainda algumas pessoas, a Bíblia diz que sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então olhar para esse texto, está dizendo assim, uma árvore a gente conhece pelo... Se a árvore é boa, ela produz bom fruto, e se a árvore é má, ela produz mau fruto. Se é pé de laranja, colhe-se laranja. Se é pé de uva, colhe-se uva. Pastor, mas é pé de limão, o que eu vou colher de lá? Eu vou colher jaca? Não vai, querido. Mas eu orei, a natureza daquele pé é produzir limão. Assim como o homem natural, ele não consegue produzir adoração a Deus. O homem natural não consegue produzir glorificação a Deus, porque ele é natural e ele não entende as coisas do Espírito. Para ele parece loucura. Pastor, então quem pode adorar a Deus? Aquele que recebeu de Deus o Espírito Santo de Deus. Amém? E a Bíblia diz em João que ele vai conduzir em todo caminho para a justiça, para a verdade e para o juízo. Por que eu estou falando isso? Porque você foi resgatado pelo Senhor Deus para dar frutos de adoração e glorificação a Deus. O que o Espírito espera colher de nós nessa manhã é genuína adoração ao Senhor nosso Deus. Diga glória a Deus. Então quando a gente olha para esse texto, eu nem fico preocupado, pastor, mas essa pessoa é boa ou ruim? Deixa o tempo, porque daqui a pouco ela vai produzir bom fruto. Mas é meu amigo ou não é seu amigo? Deixa o tempo, daqui a pouco o fruto vai aparecer, porque quem é de Deus mostra frutos que glorificam o nome do Senhor. E quem não é, ponto final, acabou. É pessoa intriguenta, é pessoa birrenta, é pessoa má, é pessoa ruim, que trai, que dá facada pelas costas, que acaba falando mal, falando coisas que não convém. Pastor, mas o que eu posso fazer para me ter aí na presença de Deus? É isso que eu quero falar nessa manhã. Já definimos o que é ser de Deus ou não? E aí nós vamos colocar aqui no versículo 45, por favor. O homem bom do seu bom tesouro, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. Aonde que está o tesouro do homem? No coração. Provérbios, no capítulo 4, diz assim, que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu, porque dele procedem as saídas da tua vida. Então o grande tesouro que nós temos, ele é do coração. E no final diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio.
Dá a ideia de que nós somos o recipiente, e esse recipiente, esse lugar, tem que estar cheio das coisas de Deus. Eu vou repetir. Nós somos como um vaso. Eu falei recipiente, vamos usar a palavra vaso. Nós somos como um vaso. E esse vaso tem que estar cheio da presença de Deus. Glória a Deus. Amém? Diga glória a Deus. Aí eu vou colocar metade de água limpa e vou colocar metade de água de esgoto. Serve para beber? Presta para alguma coisa? O que eu faço com essa água? Joga fora. Aleluia. Por isso que não existe mistura nas coisas de Deus. As coisas de Deus são separadas. Ou é, ou não é. Foi o que eu preguei a semana passada. Ah não, pastor, aqui tem um pouquinho de comida e a comida está boa, mas vou colocar um pouco de comida azeda de ontem. É só misturar que vai ficar boa. Fica boa ou fica estragada? É de tudo. É de tudo. Assim a obra de Deus, com um pouquinho só de fermento, ela estraga toda. A Bíblia diz, leveda toda a massa, tem que jogar fora. O que Paulo está ensinando para a igreja? Vocês estão santos. Vocês estão na presença de Deus. O Espírito Santo está no meio de vocês, mas o diabo está tentando jogar pecado. O diabo está tentando entrar com seus ardis. Se vocês deixarem entrar, pastor, mas é só um pouquinho. É de tudo, irmão. Até quem é bom fica ruim. Até quem glorifica o Senhor para de glorificar. Até quem está firme na presença do Senhor desanima. Mas pastor, por que está acontecendo isso? Porque o pecado ele começa a entrar, e aonde está limpo ele começa a contaminar tudo. Por isso que a Bíblia diz que o homem bom no seu coração só tem bondade. O homem bom ele tira do seu coração coisas boas. O homem bom ele tira do seu coração glórias e adoração ao nome do Senhor. Pastor, estou me reconhecendo nessa mensagem, mas eu quero saber porque muitas vezes o meu coração ele entende a maldade, porque aí está o grande desafio. Nós somos tomados pelo Espírito Santo de Deus, mas ainda habitamos numa carne que tenta nos fazer pecar e nos afastar da presença de Deus. A minha grande luta é tornar aquilo que é ruim, aquilo que tenta me afastar de Deus, em apenas glorificação e exaltação no nome do Senhor. A carta aos Romanos, no capítulo 8, diz que há uma luta entre a carne e o espírito contra a carne. Eles guerreiam entre si, para que você não faça a vontade de Deus. É por isso que muitas vezes dá vontade de você xingar, muitas vezes dá vontade de você sair e falar umas coisas que não deve, muitas vezes dá vontade de você dar vazão à carne e pecar. Por quê? Porque nós ainda estamos numa carne que tenta nos levar para coisas erradas, que tenta nos fazer coisas que nós não somos gerados para ser. Você foi gerado para adorar a Deus. O Senhor, quando te criou, Ele te criou para glorificar o nome dEle. Pode ser que você tenha andado por muitos lugares, tenha andado fazendo coisas que nunca deveria ter feito, mas o Senhor te fez para a honra e para a glória dEle. Você não foi gerado para o pecado, nenhum homem foi gerado para o pecado, nem para matar, nem para mentir, nem para roubar, nenhum homem foi gerado para isso. A Bíblia diz que nós somos feitos para dar frutos de louvores a Deus. Eu fui gerado para glorificar e exaltar o nome do Senhor. O homem não foi feito para agredir o seu semelhante. Deus não criou uma pessoa para dar um tapa em outra, para querer matar outra. Deus não criou um homem para matar um animal, para judiar das criações. Deus criou um homem para glorificar a sua glória. Deus cria um homem e coloca nele a sua imagem, a sua semelhança, dizendo: esse vai me representar, vai ser o meu representante nessa terra. Mas o diabo ele corrompeu. O diabo ele sujou. O diabo ele destruiu a glória de Deus. Por quê? Porque o homem que era para glorificar Deus começou a agredir o seu irmão. O homem que era para glorificar Deus, ele começou a mentir, ele começou a enganar. O homem que era para cuidar dos seus, ele começou a fazer coisas que nem animais fazem. O homem que era para glorificar a Deus, irmãos, ele começou a fazer tanta maldade, que um dia Deus disse: eu não suporto mais. Noé, vem cá, eu não consigo mais olhar para essa terra e ver a maldade do homem. Constrói uma arca, não é? Porque agora eu vou dar um fim em toda a maldade. E Deus fez que viesse o dilúvio, salvando a humanidade pela vida de Noé. Mas saindo da arca, o homem continua pecando. Mais uma vez, nós estamos dentro de uma carne. Isso é terrível, amados. Até a Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Porque a carne ela é sorrateira, ela começa a crescer, e às vezes a gente deixa a desejar o Espírito. 1
1 Tessalonicenses capítulo 5. Não extingais o Espírito. Dê lugar ao Espírito Santo para que ele possa operar na sua vida. Está nervoso? Coloca um louvor, irmão. Dá glória a Deus. Põe lá na tua cara, coloca alto. Coloca um louvor e vai glorificando o nome do Senhor. Amém? Ah, pastor, eu estou angustiado. Dobra o joelho e vai orar. Deixa o Espírito operar na tua vida. Porque a carne, ela tende a crescer, ela tende a nos levar para onde Deus não quer isso para a sua vida. Você acha que Deus quer você falando palavrão dentro de casa? Você acha que Deus deseja você nervoso, brigando com todo mundo no teu trabalho? Não, irmão. Deus quer que você seja o embaixador dele nessa terra. O Espírito Santo quer te usar poderosamente. A carne, ela tenta te levar para coisas que você não deve, para coisas que... Mas pastor, como é que eu faço? Dê lugar ao Espírito. Porque se você der lugar ao Espírito, vai te encher, irmão. Vai. Se você der lugar ao Espírito, vai te encher. E aí de repente aquela pessoa que todo dia te ofende, quando ela fala alguma coisa, fala: o que você falou? Eu nem ouvi. Mas por quê? Você estava louvando. Você estava adorando o nome do Senhor. Quando alguém perguntar, você não vai dizer nada, você vai dizer: Deus abençoe, Deus te dê vitória, o Espírito Santo mova na sua vida. Mas rapaz, você não vai falar nada. Assim: o homem bom do seu coração tira coisas boas. O homem bom do seu coração tira a glória a Deus e manda para o alto. Aleluia. O homem bom do seu coração abençoa e não amaldiçoa. O homem bom, a mulher boa do seu coração, ele tira coisas boas. A boca só fala aquilo que está cheio o coração. Amém? Eu vou repetir. A boca só fala aquilo que o coração está cheio. Você, eu, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Amém? E o Senhor, ele entra, como diz em Apocalipse capítulo 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entro em sua casa, sei com ele e ele comigo. O Senhor é assim, ele bate, ele quer entrar. Amém? O inimigo, ele entra onde tiver oportunidade, ele traz destruição. Mas o Senhor, ele fala ao seu coração, ele fala ao meu. E o que Deus espera? Que eu abra o meu coração e que diga: Senhor, entra na minha vida, me ajuda com essa situação que eu não estou conseguindo. Me fortalece, Deus, porque eu preciso da unção, da presença, da força do Senhor. Senhor, eu não estou mais aguentando. A minha carne, eu acho que está vencendo porque eu estou desanimando, Senhor. Me levanta da minha fraqueza. Me dá força, Senhor, com a pessoa. Irmãos, isso é de dentro para fora. Essa presença de Deus, essa força de Deus é de dentro para fora. Nada mais pode fortalecer, nada pode fortalecer mais o teu coração do que a presença de Deus. Nada pode fazer você brilhar mais do que a presença do Espírito Santo na tua vida. Nada mais pode mudar você, mudar o teu casamento, do que a presença do Espírito Santo dentro de você. Por isso que é importante a gente entrar por esse processo, como nós somos aqui, pessoas de Deus, deixarmos Deus encher a nossa vida. Mas como que eu vou ter certeza, pastor, que Deus está na minha vida? Quando eu abro a minha boca, do que eu falo? Quando você abre a sua boca, do que você fala? Às vezes, irmãos, tem algumas conversas que acontecem, eu não falo nada, eu só saio de perto. Meus amigos sabem, os que trabalham comigo sabem. A pessoa fala umas coisas que não convém, eu saio pelo canto. Não convém. Não faz sentido. Mas pastor, como é que pode falar tanta besteira? A boca fala. É tão difícil conviver hoje no mundo. É tão difícil andar no meio das pessoas. Porque é cada bobagem. É cada coisa maligna. É tanta coisa que a gente não pode nem falar. Mas a gente acaba tantas vezes ouvindo. Mas por que está assim? Até as crianças. Fazendo gestos de armas. Fazendo gestos com apologia à violência. À criminalidade. Mas porque replicam
Porque o coração já está cheio. O coração já está cheio. Pastor, mas e agora? Se der licença para Deus, se abrir o coração, como nós estamos fazendo aqui nessa manhã, o Senhor, na pessoa bendita do seu Espírito Santo, e quanto mais você der liberdade para Deus, mais Ele vai operar na sua vida. Eu vou repetir, quanto mais você der liberdade para Deus, mais Ele vai operar na sua vida. Irmãos, nós ficarmos aqui a manhã inteira, Deus vai operar nessa manhã inteira na nossa vida. E se nós voltarmos aqui à tarde, Ele vai continuar operando à tarde. E se nós fizermos vigília à noite, Ele vai operar à noite também. Porque quanto mais eu me exponho, quanto mais eu digo, Deus, vem mudar a minha vida. Deus, encheu o meu coração. Deus, eu já não quero mais ser dessa maneira. Deus, eu não aceito mais essa natureza. Deus, eu quero mudar, eu quero mudança na minha vida. Mais o Senhor vai enchendo, mais o Senhor vai trabalhando, mais o Senhor vai operando, mais Ele vai fazendo em mim a vontade dEle. A carne vai diminuindo e as coisas do Espírito vão sendo acrescidas na minha vida. Diga glória a Deus. O homem bom, diga, sou eu essa pessoa. Diga, sou eu essa pessoa. Do seu coração bom, Ele tira coisas boas, Ele tira o bem. Agora do final, porque da abundância do seu coração fala a sua. E aí eu estava lembrando isso, estava em casa ali, pedindo ao Senhor que falasse comigo. Em João capítulo 5 diz a história de um homem que era cego de nascença. Ele foi curado, Jesus cuspiu no chão, fez um tipo de lodo, colocou no olho dele e disse, vai lá no tanque de Siloé e lava-te. Aí ele foi, perguntando, chegou no tanque de Siloé, jogou água nos olhos, e os olhos dele pela primeira vez abriram-se e ele começou a enxergar as pessoas. E as pessoas disseram, mas não é, ele sou eu. Mas o que aconteceu? Ele diz, um homem chamado Jesus cuspiu no chão, fez um lodo, colocou nos meus olhos e eu comecei a ver. E aí as pessoas, mas o que aconteceu? E ele diz, um homem chamado Jesus cuspiu no chão, fez um lodo e colocou nos meus olhos e eu comecei a ver. Você acredita nisso? Ele foi chamado no sinédrio, lá perante os religiosos, ele disse, o que aconteceu? E ele diz, um homem chamado Jesus cuspiu no chão, fez um lodo, colocou no meu olho e eu comecei a enxergar. Diga glória a Deus. Ele só tem um assunto. Qual é o assunto? Jesus. Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 1 dizendo, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque para mim é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Qual é o meu assunto? É Bíblia. Qual que é a minha conversa? É a palavra de Deus. Eu não tenho vergonha de pregar a Bíblia segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Eu não tenho vergonha de 30 anos estar pregando a mesma Bíblia. Mas por quê? Porque para mim é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Pastor, você não tem outro assunto. O assunto é um só. O assunto é Jesus Cristo, que é para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu não tenho outro assunto, eu não tenho outra pregação. Eu só falo sobre Ele, porque Jesus é o Salvador e sem Ele não há salvação. História maravilhosa, porque toda vez que ele abre a boca, ele só fala de Jesus. Diga glória a Deus. É tão bom quando a gente está cheio, irmão. Sabe, seu irmão, é tão bom quando a gente está cheio. E eu vou terminar com a história de Balaão. Balaão, ele recebeu uma fortuna. O grande tesouro do homem está no seu coração. E a boca só fala aquilo que o coração está cheio. Balaão quase morreu por causa da desobediência, mas dali para frente ele só foi cheio de Deus mesmo. E Baraque, um rei que queria matar o povo de Deus, ele dizia assim, abre a tua boca agora, porque tudo que você fala acontece. E amaldiçoa aquele povo. Aquele ouro é teu, aquela prata é tua. Quando Balaão abria a boca, ele só abençoava. Oh, glória a Deus. Bendito seja Israel. Bendito seja esse povo. Esse povo sai em vitória e volta em vitória.
E Balaque dizia, mas eu não falei para você que tem que amaldiçoar. E ele disse, eu recebi o mandado de Deus para abençoar. Eu não posso revogar. Irmãos, você cheio de Deus, você pode abençoar. Abençoar a tua casa, abençoar a tua família, abençoar os teus filhos, abençoar o teu emprego. Irmão, cheio de Deus, você pode abençoar. E é isso que a gente precisa trazer para a nossa vida. Se você for cheio da bênção de Deus, como nós cantamos e adoramos aqui nessa manhã, irmão, onde você colocar a mão vai ser abençoado. Onde você pisar a planta do teu pé vai ser abençoado. Você vai profetizar sobre as pessoas no meio da rua, dizendo, Deus te abençoe nesse dia, te dê um excelente dia e te livre do mal, em nome de Jesus Cristo. Você vai profetizar sobre a vida dos teus filhos, dizendo, olha filha, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti estenda o teu rosto e te dê a paz. Mas mãe, pai, o que está acontecendo? Assim, eu recebi de Deus, e eu estou passando, porque eu estou cheio de Deus, e eu cheio de Deus, eu vou abrir a minha boca, e aonde eu abrir a minha boca, onde eu colocar a minha mão, onde eu colocar o meu pé, vai ser abençoado. Você acredita nisso? Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes de uma nova aliança. Cheio de Deus. Um povo cheio de Deus. Aleluia. Um povo cheio do Espírito Santo de Deus. Estendendo a mão e orando pelos doentes, eles sendo curados, expulsando os demônios, pregando a palavra, fazendo orações de casa em casa, ceando a ceia do Senhor, adorando a Deus, fortalecendo. Foi isso que Deus planejou. Foi isso que Deus desejou para a igreja. Deus não desejou outra coisa para a igreja, amados. A gente está nessa terra e tem muitos bens, muitas coisas que Deus faz na nossa vida, mas o propósito da igreja não é construir templos e grandes mansões, ou se ater de muitos bens, de você se tornar. Não. O propósito de Deus para a igreja é que ela seja mensageira. Aleluia. Que ela proclame, que ela declare que só há um Senhor e Salvador. Aleluia. É por isso que nós ainda estamos aqui, amados. É por isso que a igreja foi eleita, aleluia, a eleita de Deus, porque o nome do Senhor, Ele colocou sobre essa igreja, para que a igreja proclame o reino de Deus. Para aqueles que estão endemoniados sejam libertos, diga glória a Deus. Para aqueles que estão cheios de pecados sejam libertos e recebam o Espírito Santo de Deus. Volte para sua casa hoje, mas quando você voltar, pense nisso. Eu estou cheio do Espírito Santo e eu vou começar a fazer a diferença. Eu vou abrir a minha boca, eu vou impor a minha mão. Eu fui colocado aqui por um propósito. A boca só fala aquilo que o coração está cheio, amados. E nós estamos aqui nessa ceia maravilhosa. Ali aquela mesa está representado o corpo e o sangue do Senhor. Na oração sacerdotal, João capítulo 17, Jesus diz assim: Pai, eu oro para que eles sejam um. Amém? Jesus disse: quem come do meu corpo e bebe do meu sangue permanece em mim e eu permaneço. Somos muitos membros de um único corpo. O corpo de Jesus. Amém? Para fazer parte desse corpo, a gente tem duas ordenanças: aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Tem duas ordenanças para aceitar Jesus. Depois é o batismo e a Santa Ceia. Quem já se batizou sabe da necessidade de estar em comunhão com Deus. Mas aquele que não se batizou deve pedir batismo para que possa participar da ceia do Senhor. Eu gostaria que você se colocasse aqui agora, com a mão sobre o seu coração.